falar do jogo daqui a pouquinho, né? Do desempenho contra o Internacional, pênalti perdido, essa mudança aí de cobrança de penalidade, tentar dar uma moral pro Caio Jorge, jogo valendo 3 pontos, enfim. É assunto para já já. Primeiro quero saber do Paulo Azeredo, notícias de mercado, porque foi a manchete da turma do bate-bola, de uma lesão grave do centroavante Neno. E você tem mais atualizações sobre o ataque do Cruzeiro. Boa noite, Azeredo. Tudo bem, Cirilo? Boa noite pra você, quem tá ligado com a gente aqui na turma do bate-bola nesta quinta-feira. Pois é, dia agitado, hein? Dia agitado no Cruzeiro desde as primeiras horas da manhã, quando trouxemos aqui na Itatiaia já a lesão do Dineno, né? 7 meses parado, a famosa LCA, o ligamento cruzado anterior. Realmente o Dineno, inclusive, nas redes sociais já lamentando bastante, dizendo que vai persistir. A gente tá até na live aí colocando a postagem dele. E é um rapaz que realmente sofreu bastante no Cruzeiro, né? Porque já vinha de uma lesão de pubis, operou, 3 meses, recuperação, voltou, alto astral, meteu gol, garantiu lá o empate contra o Vitória, enfim, vinha bem, vinha crescendo nesse time do Cruzeiro e agora essa lesão, infelizmente, no joelho direito, a ligamento cruzado anterior. E aí, meu caro Cirilo, logo pela manhã, já em apuração com o Léo Jimenez, a gente até trouxe a matéria no itatiaesport.com.br. A gente pode apurar, junto a fontes da diretoria, de que o Cruzeiro, mesmo com o tempo curto, vai tentar correr contra o tempo, para tentar trazer este atacante ali de frente, né? O camisa 9, enfim, o centroavante, com essa lesão do Dineno. Por quê? Porque não só a lesão do Dineno atrapalha, Cirilo, também Simões, quem tá ligado, mas também o Cruzeiro tem outros atacantes que poderiam ser a solução, mas que nesse momento estão no departamento médico e que vão demorar a voltar. Então o Cruzeiro está num problema aí na frente, tanto que hoje, inclusive, promoveu jovens jogadores e 2 atacantes. Um deles até muita gente pediu ontem, né? Eu estava acompanhando a coletiva e tal, cobrando do Seabra, o Kaique Kenji, que é o filho do Kleber, lateral esquerdo, que foi do Corinthians, né? Seleção brasileira, enfim, e o Tevez também. Só que são garotos, você não pode jogar essa responsabilidade nas costas do garoto. Só que o tempo é curto. O Cruzeiro tem até segunda-feira para tentar alguma coisa. Inclusive também, matéria que está no itatiaesport.com.br, do Pedro Leite, o Dario Benedetto foi oferecido. Aliás, ele tem sido oferecido aí no futebol brasileiro, né? Quase fechou com o Flamengo, atacante Benedetto, mas ao que parece o que pesa aí é a idade e também as lesões, as contusões nesses últimos anos de carreira, mas é um jogador que está livre no mercado e que poderia aparecer. Não sei se o Cruzeiro pode mudar de ideia em relação ao Benedetto, ex-Boca Juniors. E aí também, Cirilo, o que é a notícia do momento, inclusive dada pelo nosso companheiro Samuel Venâncio, é de uma proposta que o Cruzeiro recebeu do Dínamo da Rússia pelo Arthur Gomes. Na verdade, indo mais a fundo agora na apuração, juntamente com os colegas aqui na Itatiaia, não é uma proposta de hoje. É uma proposta que já vem se estendendo, aí sendo negociada há 2 semanas. Você já tem uma proposta do Dínamo há 2 semanas na mesa para o Arthur Gomes. Ele não é um titular absoluto, só que também não é centroavante, né? Mas com a lesão do Dineno, também com as outras lesões de atacantes do Cruzeiro que poderiam ajudar e não estão nesse momento disponíveis, não sei se seria o momento de fazer essa venda, a menos que agradasse em termos financeiros. A gente não conseguiu descobrir o valor exato dessa proposta, Cirilo. O que eu consegui descobrir é que o Cruzeiro pagou no Arthur Gomes de forma parcelada, ou seja, não acabou de pagar, 16 milhões. O Cruzeiro queria algo em torno de 30. Por quê? Com esse dinheiro, faria também um investimento em outra peça para o ataque. Então, a negociação, como eu disse, já se estende há 2 semanas, essa proposta, e agora tá aí o Cruzeiro para decidir se vai vender o Arthur Gomes, se não vai vender o Arthur Gomes, se vai conseguir trazer alguém para reforçar esse ataque, porque tá precisando, Ciro, a verdade é essa. Simões, quero falar dessa história do Caio Jorge daqui a pouquinho, no próximo bloco a gente fala, mas vamos focar nesse primeiro momento na ausência do Dineno, isso já é uma certeza para a sequência da temporada, só volta no ano que vem, e também nessa possibilidade de venda do Arthur Gomes. Como você observa essas 2 situações, Alexandre? O Cirilo, assim, claro que o Cruzeiro está num processo de remontagem, né? Fez uma janela muito boa, muito positiva. Agora, se o Dineno não joga mais nessa temporada e o Arthur Gomes é vendido, o Cruzeiro precisa de peças de reposição, porque o Caio Jorge a gente percebe que tem qualidade, mas ainda não aconteceu. O Lautaro também é um jogador que está chegando, já teve altos e baixos nesse time do Cruzeiro, e aí o grupo fica restrito praticamente a eles e aos garotos.
né? Então o Cruzeiro precisa dessa situação, embora eu veja o Seabra usando muito mal os atacantes, sabe? Eu acho que o Seabra nos últimos jogos ele tem pisado na bola nesse aspecto, por ficar com um jogador a mais, ter um centroavante como o Dineno, principalmente no jogo contra o Boca, né? E ele não usar 2 caras abertos para poder servir a esse centroavante. É porque o cara que podia entrar de cara, Simão, desculpa cortá-lo, o Rafa Silva. A apuração que eu tive hoje é que ele só volta em outubro. Exato. Então só pro isso, meio de outubro. Tem. Mas o que eu tô dizendo é justamente isso, sabe? Por exemplo, eu acho que no jogo do Boca, por exemplo, o Seabra voltou pro segundo tempo com o mesmo time, cara. Voltou com o mesmo time e já estava 2-1. Com o Cruzeiro obrigado a fazer mais um gol para não ir pros pênaltis. Menos mal que classificou. Mas, entendeu? Ele só foi tirar o Romero com 10 minutos do segundo tempo para entrar o Barreal, sabe? Então, é isso. Ontem também, né? Ontem, na hora da expulsão do zagueiro, cara, o Japa já tava amarelado, já tira o Japa, já coloca alguém para poder tentar. E ele tirou o Arthur Gomes, botou o Kaique. Né? Pra poder tentar ser o mais rápido possível, entendeu? Tentar buscar o gol o mais rápido possível. Parece que fica controlando o jogo que não tá ganhando. No caso do Boca tava ganhando, mas indo pros pênaltis, sabe? Eu não consigo entender. Um controle perigoso contra o Boca, né? Muito perigoso. Pensando em profissionais, tá, gente? Vou ignorar a molecada que acabou de subir e não acho que faça qualquer sentido pensar num moleque agora. Acabou mesmo, acabou de subir, subiu hoje. Não acho que faz qualquer sentido botar esse cara pra jogar no fim de semana. Pensando em profissionais: Arthur Gomes, Gabriel Veron, Lautaro Dias, Caio Jorge, Juan Dineno e Rafa Silva. Tô colocando até os que estão lesionados. Ok. Esses são os atacantes profissionais do Cruzeiro. Com o Dineno lesionado definitivamente até o ano que vem. Não há, a não ser que o Cruzeiro esteja precisando de dinheiro. Não acho que faça qualquer sentido vender o Arthur Gomes agora. É arriscado, Cirilo. É arriscado. E se o Lautaro também tem uma lesão mais séria? O dele foi desgaste, né, ontem, Sim. né? Ele volta domingo, provavelmente, fez academia hoje. Porque o Arthur virou reserva. Isso. E no momento ele é reserva do Cruzeiro. Mas pode acontecer de um cara que é mais utilizado ter uma lesão. Não acho, a não ser que o Cruzeiro esteja precisando de dinheiro e vai fazer uma reposição logo na sequência. Se alcançar a grana que eles querem, né? Não acho que faça. Que não é o caso por enquanto. Não é o caso por enquanto. Não acho que faça sentido esse movimento. Fazer a proposta e recusar, os caras vão pagar 30 milhões de... Beleza. Mas não acho que faça sentido vender o Arthur Gomes nesse momento de elenco limitado. Não acho que seja o caminho. Empenho, Alexandre Simões e Paulo Azeredo. Cruzeiro ontem teve tudo na mão para fechar e vencer o jogo. Resolveram dar a bola do jogo, um pênalti na reta final, para tentar uma solução individual, para um objetivo individual, que era trazer de volta ou trazer para o Cruzeiro o Caio Jorge. E assim, de verdade, qual sentido faz darem a bola do jogo, valendo 3 pontos, para um cara que está com a moral baixa? Claro que ele poderia fazer, mas assim, acho que menosprezaram o que representava o jogo, o peso que aquele gol teria, por uma pretensão individual. Vamos dar moral pro cara, em vez de botar o cara que treina melhor para fazer o gol da vitória e somar 3 pontos. Acho que brincaram com o jogo ontem, Alexandre. Ô Cirilo, sem dúvida. E isso é uma demonstração, sabe de quê? De falta de comando. Você sabe porque o Seabra disse que o batedor era o Marlon, né? Sim. E o segundo o Mateuzinho, tá? Então, para acontecer essa troca, a autorização tinha que vir dele. Aquilo ali era jogo de Série A de Campeonato Brasileiro. Não era pelada de clube, não. Sabe? Então, se o treinador define uma coisa no vestiário e que o batedor é o Marlon, para deixar de ser o Marlon, tem que ter uma autorização dele. Eu, pelo menos, penso assim. E a apuração é de que ele pediu pro Marlon bater. Pois é, então não pode... O Seabra pediu pro Marlon bater. E lá dentro, jogadores pediram pro Marlon deixar o Caio Jorge bater. E o Marlon deu a bola pra ele. Essa autorização tinha que vir do Seabra. Essa autorização tem que vir de quem comanda e de quem. Porque o que acontece? O Caio Jorge, ele estava em campo contra o Boca, não estava? Quando foi a disputa de pênaltis? Deixa eu confirmar. Vou pesquisar a ficha aqui. A de cabeça aqui, Simões, se eu não estou enganado, estava assim. Provavelmente sim. Reta final de jogo, enfim. Ele entrou no lugar do Wallace. Sim. Então ele estava. O jogador que o Cruzeiro tirou, porque o Boca teve o Advíncula expulso... Só 10 bateriam pênalti? Foi o Matheus Pereira, não foi isso? Sim. Então, o Caio Jorge estava apto a bater o pênalti contra o Boca. E não bateu. Ou seja, não estava entre os 5. Isso. 3 não estavam em campo ontem, né? O Barreal, o William e
Tinha mais um. O Matheus Henrique tava no campo e bateu, ué. Sim, e o Marlon também. E também não bateu ontem. O Dineno. E nem o Dineno, o Barreal e o William. Mas o Marlon e o Matheus Henrique estavam em campo contra o Boca. Isso há uma semana. Menos de uma semana, que foi na quinta-feira da semana passada, né? Então, o Caio Jorge não está na lista dos melhores batedores de pênalti do Cruzeiro. Pelo menos os 5 primeiros, não. Não. Por uma pretensão individual, colocar o cara pra bater um pênalti valia 3 pontos, gente. Eu acho que poderia até ser aplicada se o jogo tivesse 2-0, 3-0, o jogo aí, resolvido, ok, Caio, vai lá e tenta fazer seu gol. Não era a situação. Então, quer dizer, o que aconteceu foi uma lambança ontem no Mineirão, essa história do Caio Jorge bater o pênalti sem ser o batedor do time, e há uma semana ele não teve nem entre os 5 que bateram contra o Boca Juniors. Bom, e aí a situação do Seabra ficou um pouquinho complicada. Por quê? A pressão aumentou, isso é verdade. A pressão aumentou, a gente pode dizer que o dia D para ele é domingo, até domingo o Seabra vai ser o técnico do Cruzeiro, mas dependendo do que acontecer, Cirilo, aí a filha aqui nossa aqui também, uma derrota, um empate, eu diria até que uma vitória daquelas apertadas, tipo, poderia ter sido ontem, negócio meio apertado, um jogador a menos, mas ganha de 1-0, ganha de 2-1, eu não descarto troca. Não descarto troca, viu? Não descartaria uma troca no comando do Cruzeiro, até porque depois de ter uma data FIFA, o Cruzeiro só volta a jogar no dia 15 de setembro, contra o São Paulo no Mineirão. Então vai ter, se for trocar, o Cruzeiro teria um tempo para trabalhar o time aí com o possível ou suposto novo treinador. Mineirão tá marcado na tabela, né? Mas deve ser em Brasília, porque o Ronaldo vendeu esse jogo. Verdade, desculpa, me lembro. É difícil, não é fácil não.